Estamos num momento de crise e muitas incertezas econômicas. Todos nós somos testados, estamos sob estresse e muita tensão. Você já parou para pensar como está a saúde do seu coração? Vamos falar sobre isso hoje com um especialista, o Dr. Roberto Rocha e Silva, que é especialista, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Tudo bem, doutor Roberto? Tudo bem. Então, para a gente começar, parece muito simples e banal, mas para que serve o coração? Bom, o coração é a bomba que faz o sangue circular no organismo. E o sangue carrega o oxigênio e nutrientes, que é essencial para todas as células do organismo. Então, sem o coração, efetivamente não há vida para nós seres humanos, evidentemente. A gente tem uma representação, claro, ó, um formato diferente do coração, mas o sangue ele entra, é bombeado para dentro, né? É trazido para dentro e Isso. sai oxigenado, é isso? Então, na verdade, não, né? Outro. Isso aí é uma simplificação do coração, é só para a gente ter uma ideia de que o coração é uma bomba, né? O sangue entra dentro dele, ele contrai e ele empurra o sangue para frente. Esse sangue, na verdade, vai ser oxigenado no pulmão. Mas a ideia dessa figura é dizer que não é este sangue que entra dentro da cavidade do coração que vai nutrir o próprio músculo do coração. Na saída do coração tem duas pequenas artérias que chamam coronária esquerda e coronária direita, e essas artérias vão se dividindo e vão entrando, penetrando na parede do próprio músculo do coração. E são essas artérias que vão nutrir o músculo do coração, que precisa de oxigênio e nutrientes para poder contrair. A doença cardiovascular, né, é, é o aparecimento progressivo, lento, de pequenas obstruções que vão aumentando de tamanho justamente nessas artérias. E esse é um processo longo, é um processo que leva 20, 30 anos para acontecer. Essas lesões vão aumentando cada vez mais na vigência dos fatores de risco, quando não tratados, e quando uma dessas lesões se torna crítica e se completa, ou seja, ela oclui completamente uma artéria, o território que essa artériazinha irriga deixa de receber o oxigênio e sofre um infarto. Ele perde a viabilidade e sofre um infarto. A gente tem uma outra O foto. infarto é a manifestação final de um longo processo desse aumento progressivo dessas obstruções nas artérias. A gente tem uma outra foto de um processo de isquemia do coração. A gente vai ver agora uma foto seguinte. Do que se trata isso, doutor? Então, é justamente isso. Quando, durante esse processo, que é muito longo, né, de 20, 30 anos, vão aparecendo pequenas obstruções decorrentes do não tratamento dos fatores de risco. Quando uma dessas obstruções é crítica o suficiente, o que acontece? Quando o coração está em repouso, o território, além dessa obstrução, recebe sangue suficiente para poder contrair. Mas quando a pessoa faz uma atividade física, como subir uma ladeira ou dar uma corrida, o coração é exigido mais para bombear mais sangue para o organismo. Mas por aquela obstrução não passa mais sangue. Então o território, além dessa obstrução, passa a sofrer durante a vigência do exercício. Então é aquela dor ou aquele cansaço que acontece durante o esforço e quando a pessoa entra em repouso, o coração volta a bater mais devagar e a dor passa. Esse é um aviso precioso de que existe obstruções nas artérias do coração e não deve ser deixado de lado. A pessoa deve procurar o cardiologista para fazer os exames para ver se de fato é isso mesmo que está ocorrendo, porque isso é grave. Né? A evolução desse problema é justamente quando a obstrução se completa e vem um infarto, que é grave, que pode até matar uma pessoa subitamente. Ok, aqui no seu livro, Querido Coração, o senhor diz que a pessoa ela pode estar num grupo de risco para o infarto já a partir dos 20 anos. É um processo longo. Como isso, doutor? Então, essa é a essência do meu livro, né? Essa é a mensagem básica que eu quero passar. As pessoas têm medo do infarto, mas o infarto é a manifestação final da doença, é quando uma lesão crítica se completa e oclui completamente a artéria. Mas o que as pessoas devem entender é justamente o processo de formação dessas pequenas obstruções que vão aumentando gradativamente ao longo dos anos. E esse processo começa cedo, começa no fim da adolescência, no começo da idade adulta, quando a pessoa, em vez de ir atrás de algum eventual fator de risco, ela descuida e não toma conta de nada. Então, quais são os fatores de risco? Isso todo mundo sabe, mas o pessoal não presta muita atenção.
Os fatores são diabetes, colesterol, tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, pressão arterial e, eventualmente, uma história familiar positiva. Note que algum desses fatores, se você não for atrás, não tem como você saber. Por exemplo, o colesterol. O colesterol, a gente pode ter uma alimentação super adequada, evitar gordura, não comer pele do frango, evitar leite integral, fazer uma dieta excelente. Mas se a pessoa tem a doença de dislipidemia, mesmo com uma dieta muito adequada, às vezes só a medicação, só com a medicação que a gente consegue manter o colesterol no nível adequado. Então, digamos que ela tenha o colesterol alterado. Mesmo fazendo uma alimentação adequada, ela vai ficar com o colesterol elevado dos seus 20 anos até os 40, 45 anos, quando ela resolver fazer um check-up lá na frente. Mas aí ela já vai ter tido aí 20, 30 anos de evolução de colesterol alterado sem nunca ter sabido. Porque ela não foi no médico quando deveria, que é aos 20 anos, por aí, para fazer alguns exames de sangue que são essenciais para medir a pressão. A gente só sabe se tem pressão alta se mede a pressão. Né? A gente só sabe se tem diabetes se dose no sangue, a glicemia. E assim por diante. Então, a medicina preventiva, que vai evitar a instalação deste longo processo, deve começar não aos 40 anos com um check-up. Deve começar assim no fim da adolescência, no começo da idade adulta, quando que a gente vai atrás destes fatores de risco. E se tiver algum fator de risco, a gente tratando e controlando esses fatores, você vai evitar a instalação deste processo que vai culminar lá nos 50 anos com o infarto. Agora, doutor, durante todo o livro, o senhor compara a nossa vida com a dos nossos ancestrais, os homens das cavernas. A gente separou algumas pinturas rupestres em que aparecem os homens magrinhos, sempre sob o estresse da caça, toda essa dificuldade de obter alimentos. Qual a diferença desse estresse dessa época para o estresse dos nossos tempos? Essa tensão com crise, preocupação com dinheiro, questões econômicas. Na época dos homens das cavernas, eles eram mais saudáveis apesar deste estresse, não é? Na verdade, assim, a comparação que eu faço é em relação ao sistema cardiovascular. Né? Okay. Porque, na verdade, nós somos mais saudáveis pela toda a medicina que se instalou, tudo. A gente tem uma longevidade muito maior que os nossos ancestrais. Mas a comparação que eu faço é em relação ao sistema cardiovascular. Os homens das cavernas, digamos assim, eles nunca... O excesso de alimento nunca foi um problema. As pessoas sempre viviam no limite da comida e elas tinham que sobreviver, eventualmente, a alguns períodos de inanição. Né? Isso é uma constante até, digamos, 1900, quando efetivamente teve a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, e começou a ter uma certa fartura de alimento. Então, a fartura de alimento é uma coisa recente, tem uns 100 anos, ou pouco mais do que 100 anos, que realmente tem uma certa fartura de alimentos. E nós fomos, os genes que nós selecionamos ao longo da história, não foi nenhum deles para proteger a gente do excesso de peso, foram todos para proteger a gente da inanição. Então, assim, a gente deve quando se alimenta, a gente tem que meio fazer como os nossos antepassados para justamente não engordar. Ou seja, fazer muita atividade física, que eles eram caminhadas para coleta de alimentos ou caçadas, e nós, evidentemente, não vamos caçar aqui, mas nós devemos fazer nossa atividade física regular, aí 3, 4 vezes por semana, e fazer um hábito alimentar adequado, justamente para a gente não ter o que a gente acabou de ter um dado recente, de ontem, inclusive, que a gente está com a população brasileira com 51% da população com sobrepeso, 80% da população sedentária. Então, assim, isso é uma bomba que a gente está instalando aí na nossa população, que vai ter um custo social altíssimo. Porque o sedentarismo e a obesidade são dois fatores de risco importantes para a instalação dessas obstruções das artérias, e essa população está em alto risco de se manter com esses fatores, de desenvolver essas obstruções e mais lá na frente o infarto do miocárdio. Ok. Novamente mostrando o livro do Dr. Roberto Rocha Silva, Querido Coração. E uma última pergunta, o senhor fala de sexo aqui também, e que muita gente fala que pratica sexo e faz exercício, mas o senhor diz aqui que o sexo, ele não é preventivo de doenças do coração. Como é que é isso?
Então, na verdade, ele modula bastante o humor e ele deve praticado, né, tomando seus cuidados todos, assim, né? Ele não deixa de ser um exercício. É que provavelmente ele não vai ser um exercício aeróbico por 30, 40 minutos, que é o que se preconiza, né? Então, assim, apesar de ser um exercício, ele não é suficiente para suprir a necessidade que o coração tem de exercícios semanais para haver algum grau de proteção. O que se preconiza é 30, 40 minutos, pelo menos, de exercícios aeróbicos, no mínimo 3, 4 vezes por semana. Esse é o mínimo. 30, 40 minutos, né? Então, a pessoa fazer sexo 30, 40 minutos talvez seja um certo otimismo, não sei. É um atleta. Os homens vão concordar, as mulheres talvez não concordem com seus parceiros nesse ponto, não sei. Então, talvez os mais otimistas. Brincadeiras à parte, o recomendado pelo senhor é exercício de 30 a 40 minutos por dia, 4 vezes por semana, não é? Isso é o mínimo, né? O ideal que seria, né? O ideal seria diariamente, mas 3, 4 vezes por semana nessa faixa aí, 30, 40 minutos, já tem um nível de exercício que já dá uma certa modulação cardiovascular que é muito benéfica, né? Ok. Doutor Roberto, muito obrigada por sua participação aqui no site La Presse. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço aos vezes. Até lá. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.